Começou no blá blá blá. Agora com ele, Ricardo Noblat. Finalmente, voltou semana passada, só por um dia. Agora está de volta. Vamos ver se pela semana inteira está na casa dele. Está no domiciliar. Tá ali, É que, fazendo da é que eu domiciliar, né? Porque. tô na domiciliar, é porque eu tô fazendo um tratamento de dente, não sei o quê, porque depois que a gente fica velho, tem que fazer essas coisas. E isso, o Quem quer rapaz estava. domiciliar? Quem que quer domiciliar? Não é só você. É claro, Não, Jair não. Bolsonaro. O enfermo, o moribundo, aquele que, segundo pelo menos o entorno dele, está a vias de, quem sabe, passar dessa para um outro lado. Então, estão ali apelando e querendo, claro, a domiciliar. Deixa de Será que vai agora? exagero, Guga. Deixa de exagero. O pessoal agora está dizendo que não, ele melhora a cada dia, diminuiu a inflamação. Ele que estava numa UTI foi para um apartamento, para tratamentos intensivos, etc. e tal. É, e se você pensar direitinho, toda vez é assim, toda vez que ele se interna, aí fica aquele, né? Porque aí você, os garotos, os filhos dele e os devotos mais sinceros dele ficam naquela coisa, aproveitando, criando a situação. Olha, agora vai morrer, não sei o quê, porque estava preso lá na Papudinha, não tinha assistência médica, não tinha nada, a comida é um horror, e aí ele vai morrer. Aí, graças a Deus, porque eu sempre desejei vida longa para Bolsonaro e continuo desejando, aliás, eu desejo para todo mundo. Mas desejo em especial para Bolsonaro, porque ele tem, gente, vamos concordar nisso. Ele tem que ter uma vida longa para poder cumprir um mandato de prisão de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe e outros crimes, foram 5 no total. E ele tem que pagar por isso. Ninguém pode fazer o que ele fez impunemente. Não pode depois estar todo mundo passando a mão na cabeça, bobagem, o tempo já passou, a gente já esqueceu. Se esqueceu, é um grave erro, porque é um estímulo a que golpistas em potencial tentem fazer de novo. Daqui a quanto tempo, eu não sei, mas tentem fazer de novo. Por que que não, tentativa de golpe é crime? Porque você não pode deixar aquilo ali sem uma punição, senão daqui a pouco vira moda. A cada 2, a cada 3, a cada 4 anos se tenta um golpe. Que história é essa? Não, é um dos crimes mais infames que tem, que tenta derrubar uma das, um dos anunciados da Constituição mais legítimos e irremovível da Constituição. Irremovível, que é o regime democrático, é o Estado de Direito. Isso é uma das cláusulas pétreas da Constituição. Cláusula pétrea é aquela ali que você não pode mexer com ela. Você pode fazer emendas, por exemplo, para a Constituição inteira, se você quiser. Essa Constituição ela foi promulgada em 1988 e continua vigindo, graças a Deus, até hoje. Mas de vez em quando você vê uma notícia ali, olha aí, o Congresso aprovou mais uma emenda à Constituição. Pode, o Congresso pode fazer isso. Até deve fazer em alguns casos. Não para se aproveitar disso e se tornar cada vez mais forte o Congresso em si. Nada disso. Mas, enfim, agora, cláusula pétrea, esquece. Não tem. O Congresso resolveu mexer. Não pode. Cláusula pétrea, é pedra, tá ali, não tira. E o seu Bolsonaro e seus comparsas tentaram tirá-la. Então, vida longa para o senhor Jair Bolsonaro, para que ele pague por todos os erros cometidos. Aliás, eu acho muito engraçado agora, nessa fase aí que está o Flávio Bolsonaro se consolidando como candidato do papai, se consolidou muito rápido, surpreendeu a todo mundo, aos adversários, aos possíveis aliados, à mídia inteira que estava ali apostando no seu Tarcísio de Freitas e torcendo pelo seu Tarcísio de Freitas, mas a Tarcísio faltou coragem, coragem.
É como diz o Kassab, que depois disse que não disse, Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, aliado do seu Tarcísio de Freitas, secretário do governo dele, mas presidente do PSD, que é um partido que está num ritmo muito avançado, crescendo, crescendo. Disse o Kassab que o Bolsonaro, com outras palavras, foi submisso. Ele usou a expressão submisso, mas depois ele explicou que não era bem isso que ele queria dizer. Sempre que um político diz alguma coisa que pega mal, aí depois ele diz que foi retirado de contexto, vocês sabem, não sei que não me entenderam, ou até vai ver que foi problema meu, não me expliquei direito. Mas enfim, ele disse que o Tarcísio de Freitas foi submisso, e foi. É só o que ele foi. Ele tinha a Faria Lima toda, que é onde está toda a fortuna desse país, lá em São Paulo, famosa Avenida Faria Lima, toda apoiando ele. O agronegócio apoiando ele. A direita, até a dita civilizada, aliás, é uma dessas coisas que a gente tem que procurar ver um dia. Vem cá, quem é a direita civilizada aí? Ih, fotografa a direita civilizada aí, porque eu não vejo, né? Não, mas a direita civilizada também estava com ele. E a direitona acabaria indo se, aí é que está o se o Tarcísio de Freitas realmente levasse isso adiante e não condicionasse sua candidatura necessariamente a um apoio de Bolsonaro. Tarcísio não precisava romper com Bolsonaro. Poderia ser o amiguinho que sempre foi e o devedor que sempre foi, porque só virou governador porque seu Jair Bolsonaro chamou ele e disse: vai para o governo de São Paulo. O Tarcísio disse: não, 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 me manda pelo menos para o Senado, mas para o governo não. O governo é muito difícil. Não, você vai para o governo. Mas eu não conheço direito de São Paulo, não tem problema nenhum, vai conhecer. E assim Tarcísio se elegeu governador. Mas o Tarcísio, que é um amador porque nunca fez política antes. Ele foi um homem de ministérios, de departamentos, de ministérios. Pode ter sido um bom funcionário, eu não estou dizendo que não foi, um bom servidor, mas nunca tinha sido nem candidato a síndico do prédio dele. Então, Bolsonaro bancou, bancou. Aí ele se acha devedor do Bolsonaro para sempre. E acreditou que, até um certo momento, o Bolsonaro iria dizer: meu nome é Tarcísio. Agora, pelo amor de Deus, isso é não pensar direito. E não foi só o Tarcísio que pensou mal, não. Em torno do Tarcísio, a própria imprensa que tanto apoiava. Por que Bolsonaro, agora recolhido a papudinha, onde a grama nasce? No caso de Bolsonaro, até na porta da célula dele, não nasce não, porque vai muita gente. Aquilo virou ali um escritório político de Bolsonaro. Mas onde se diz, olha, onde quando a grama cresce, é porque ela está sendo pouco pisada, ninguém está indo lá, ninguém está atrapalhando o crescimento dela. Mas, enfim, ele acreditou que Bolsonaro ia dar de presentes para ele. Bolsonaro, pelo amor de Deus, Bolsonaro só confia nos filhos. Nos filhos, até confia mais nos filhos do que na própria mulher, Dona Michele, que de vez em quando ele dá uma tranca nela, ou por machismo, porque ele é um machista, ou porque ele já foi casado, é a terceira vez. Os filhos não, os filhos sempre tiveram com ele, mas as mulheres não. Foram largando ele aos poucos. E a Michelle é uma pessoa, vamos dizer, de uma personalidade muito forte. Não é como as outras mulheres que o Bolsonaro teve. Então, o Bolsonaro faz o quê? É meus filhos. É sangue do meu sangue. E passa para um deles a tarefa de continuar a sua obra. Aliás, é outra coisa que precisa ser descoberta. Qual foi a obra que Bolsonaro deixou, fora a tentativa de golpe? Fora a vacinação que ele empurrou de barriga. Que obra? Levanta aí. A ponte tal, ponte gigante. Não tem.
A estrada não tem a estrada tal, infelizmente. Não, mas ele instituiu uma nova política da educação. Não, ele não tratou da educação. Na educação, ele até deu entrada para pastores que estavam querendo ir lá para pegar grana, para se beneficiarem daquilo ali. Não, mas no meio ambiente, ele foi perfeito. No meio ambiente ele fez passar a manada. Bota lá para passar a manada, vamos destruir tudo. Não, mas vamos pensar direitinho, pelo amor de Deus. Na saúde ele foi impecável. Aí não dá, na saúde não dá por causa da Covid, que ele nem acreditava, nem queria, receitava remédio errado, como cloroquina, e depois ficava imitando gente morrendo. Seu Bolsonaro, vida longa, viva muito. E se me permite uma sugestão, eu sei que é mais confortável, tem uma série de vantagens você ir, Bolsonaro, para casa, conseguir a prisão domiciliar que tanto quer e que tanto cobra. Agora presta atenção, Bolsonaro, presta atenção. Onde é que você vai ter condições de atendimento médico com tanta urgência, com tanta presteza, a qualquer hora do dia? Não vai ser na sua casa. Se você tivesse certeza, Bolsonaro, que você não ia ter mais uma internação, uma coisa desse tipo, que seu estado de saúde não ia se deteriorar como tem se deteriorado, aí tá bom, fica em casa, sentir uma dorzinha, uma coisinha, liga pro médico, o médico dá um remédio, ou Foram se for cento e numa. quarenta e quatro atendimentos médicos desde o momento que Bolsonaro pisou lá na Polícia Federal e passou a cumprir pena em regime fechado. Então, o Bolsonaro, com certeza, não teria esse nível de precaução e de atendimento se estivesse em casa. É praticamente um por dia. Ele está preso há menos de cento e quarenta e Não, quatro dias. Então, é claro que mais do que não. isso. Claro que não. Veja mesmo agora, dessa vez que ele se internou. O que é que aconteceu? Ele passou mal de noite. Aí, antes da meia-noite, às 20h44, 20h45 da noite, o plantão médico foi acionado. Plantão médico da Papudinha. Aí a médica de plantão foi lá com a enfermeira, examinou ele, tirou pressão, não sei o quê, papapá, passou 3 remédios para ele tomar na hora. Um para as dificuldades de respiração, o outro para a questão dos soluços, não sei o quê, a outra ali, ele se queixando de problemas gastro, não sei o quê. Ela passou de imediato. O que é que o Bolsonaro fez? Não, não vou tomar agora, não. Deixa eu assistir aqui esse jogo de, de futebol que eu estou vendo aqui na televisão, depois eu tomo. Bom, tá certo. Aí quando é mais tarde, novamente é acionada já às 2 horas da manhã a médica. Tem que ser acionada, é só telefonar. Chega porque ela está ali, está de plantão. Ali tem tudo. Tem médico de plantão 24 horas. Tem aparelhos para fazer exames se necessário. Tem uma, tem ambulância na porta. Tem batedores da polícia para montar naquelas motozinhas e sair correndo para um hospital, abrindo ali o trânsito, atrapalhando o trânsito, isolando o trânsito para poder o paciente passar. E foi isso que começou a acontecer a partir das 5 da manhã para as 7 da manhã. Às 8 e pouco, ele já tinha sido transferido para lá. E por que só foi às 8 e pouco? Porque só de 5 para as 8 horas, ou para as 7 horas da manhã, foi que o quadro dele de saúde evoluiu no sentido de, olha, temos que levar essa pessoa para o hospital. Chegou rapidinho no hospital. Vai ter isso em casa? Não vai. Vai ter ambulância na porta? Não vai. Vai ter médico ali dentro de casa, médico, enfermeiro, todo mundo ali, de plantão, 24 horas por dia, não vai.
E a distância da casa dele aqui, do condomínio no Jardim Botânico, para o hospital, ou para o grande hospital aqui no centro de Brasília, é mais ou menos a mesma distância da Papudinha. Sem batedor, porque também não tem batedor de plantão lá. E além de tudo, a Polícia Federal vai ter que montar um puta do esquema para ficar vigiando ele 24 horas por dia. Porque lá na Papudinha não precisa, ele está ali, dentro de uma cela. E tem que vigiar. Jair Bolsonaro pegou uma sonda quando estava sozinho e tentou arrancar a tornozeleira num surto psicótico. E ele, incrivelmente, mesmo surtado, com uma sonda ali que emite um jato, né, uma corrente ali de fogo, ele conseguiu não provocar nenhum arranhão na perna dele. Quase arranca a tornozeleira. Ele também tinha um plano para pedir asilo político na Argentina. Isso foi encontrado num aparelho dele, de celular. Então, o cara também, a gente lembra, se trancou na embaixada da Hungria quando achou que ia ser preso num carnaval aí recente. Então a gente não pode, não deve, obviamente, confiar que Jair Bolsonaro pretenderá cumprir a pena em regime domiciliar se tiver oportunidade. Provavelmente vai fazer o que todo bolsonarista faz, já que é um bando de covarde. Ele fará o que Zambelli fez, o que Ramagem fez, o que Paulo Figueiredo faz, o que o filho Eduardo faz. Ele provavelmente tentará picar a mula. Então é claro que não devemos jamais confiar, mais uma vez, naquele golpista.